mundo, de que tudo é uma batalha, que tudo é uma competição, não pode haver cooperação. Não se pode ajudar, tem que levar vantagem, tem que tomar do outro, tem que passar para trás. É o paradigma da competição. Triste que se nasce e é o que se enxerga. E quanto mais se vê história, mais se vê que é assim, como as coisas são neste planeta, neste ponto da história. Mas não é assim que funciona em termos cósmicos. Se você olhar o lado individual, a sua psique, o seu caminho de iluminação, e a decorrência disso será alegria, prosperidade, felicidade, etc. É possível. Totalmente possível. Neste planeta aqui e agora. Claro, se tem inúmeros problemas decorrentes do passado que precisam ser resolvidos, para aos poucos, passo a passo, tudo isso será resolvido, mas aos poucos, passo a passo, tudo isso será resolvido, as dívidas serão pagas, tudo pode ser resolvido, dando-se tempo ao tempo, no devido tempo. Mas para que isso possa acontecer, é preciso uma coisa muito simples e muito complexa: soltar. Sem soltar, não existe iluminação. Sem soltar, não dá para agregar o tijolinho nos 7 corpos. Não dá para mudar de paradigma. Não dá para mudar a projeção. Não dá para mudar de dissonância cognitiva. Não dá para ter resultado. Resultado que dura, consistente. Porque para soltar, tem que confiar. Por que é tão difícil soltar? Por que é preciso confiar cegamente para soltar? Se soltar, quem me segura? O todo segura, com certeza absoluta. Mas para isso eu não posso impor condições, e eu não posso querer forçar o todo a agir de determinada maneira, e isso muitas vezes acontece. Vejamos um exemplo. Existem dívidas e você é autônomo. Sua renda é variável mês a mês. Você nunca sabe o que ganhará no mês seguinte. Você é um profissional liberal, autônomo. Portanto, você tem que ter um orçamento equilibrado e que considere o mínimo de média mensal de entrada dos últimos 3 anos, por exemplo. Quanto que eu ganhei menos mensalmente, anualmente? Então, eu ajusto a minha despesa a esse piso mínimo de receita que eu tive no passado. O que vier a mais é lucro, e eu guardo sempre uma parte. Poupança é uma coisa, investimento é outra. É preciso ter poupança, guardar. Isso é absolutamente racional. Eu gasto menos do que eu ganho, e eu faço uma projeção orçamentária considerando o mínimo que eu ganhei mensalmente. Portanto, eu não terei praticamente nenhuma crise financeira no futuro. Se você faz uma projeção, um mês você ganhou 30, mas teve mês que você ganhou 12, tem uma média. E se você for projetar as despesas na média, isso já trará problemas. Vai depender como isso está distribuído, mas ao longo do ano, na pior das hipóteses, você teria que projetar a sua despesa até a média. Mas, para ficar bem, seguro, teria que ser no mínimo. Tudo mais é lucro. Excelente. Nunca haverá crise financeira assim, é óbvio. Porém, para fazer desta forma, eu não posso fazer uma viagem X, eu não posso comprar tal coisa e assim por diante. Ah, mas eu quero fazer isso. E faz. O que acontece? Como os ganhos de um autônomo oscilam mês a mês e podem oscilar muito porque existem variáveis independentes, mas todas essas variáveis independentes estão dentro do teto do piso mínimo, gerará dívida e crise. Trabalhando no mínimo, nunca haverá crise alguma que possa te afetar, mas se trabalhar na média, a crise chegará. Se trabalhar no teto máximo, é uma ilusão total. Aí os problemas serão inevitáveis, todo santo mês, porque são ciclos. Um mês você ganhou 30, no outro 12, 15, 18, 14, 28,
12, 30. Como é que você pode pensar que todo mês será 30, se nos anos passados isso tudo oscilou o tempo todo? Você não pode ter uma despesa de 30, você não pode criar compromisso de 30. Você não pode fazer viagem que gasta 30, etc. E para fazer isso, precisa o quê? Para viver, planejar no piso mínimo. O que entra é lucro. É preciso fazer o quê? Soltar o acréscimo. Se ele vier, excelente. Muitos provavelmente ele vem, porque quando se solta, se entra no fluxo normal do universo. Então você flui uma corrente, dá tudo certo. Mas você vai contra a corrente, o atrito aparece imediatamente. Parece uma coisa óbvia, uma explicação dessa, mas entra ano e sai ano, essa mesma dinâmica acontece o tempo todo santo mês, ano após ano, e escutando esta explicação ano após ano. Vocês pensem bem, o soltar é uma coisa tão cabalística que não dá para entender o que significa. Não é possível que não entenda o que é soltar. Solta o acréscimo, fica com o piso mínimo. Se faturar mais, ótimo. Guarda o dinheiro, tem dinheiro, pode viajar. Não tem dinheiro, não pode viajar. Tem dinheiro, compra. Não tem dinheiro, não compra. Agora, se sistematicamente eu espero que todo mês entre 30, como se classifica isso? É simples. O todo tem que dar um jeitinho. Pronto, eu gasto a mais e o todo tem que resolver o problema. Eu cometo todas as insanidades e o todo tem que resolver o problema. Não é assim que acontece? N vezes. Pois é. Então, uma vez é uma coisa, 2, 3, 5, 10, mas sempre? E tudo isso porque não aceita soltar? Se não tem, não tem. Se tem, tem. Essa é a filosofia do soltar. Se eu não tenho, está ótimo. Se eu tenho, ótimo. Solta os resultados. Não como técnica, simplesmente de coração. Por isso que é difícil.